Fala aí, pessoal, beleza? Bom, com tudo que está acontecendo, né, lá na Rússia, com a OTAN, com a Ucrânia, todo mundo, né, inclusive eu, ficou muito apreensivo, né? E realmente a situação, ela demonstra isso, né? Principalmente se você levar em conta todo esse escarcéu, né, vamos dizer assim, que a mídia está fazendo, incentivando que as pessoas fiquem com esse pânico mesmo, né? Mas nem tanto aqui no Brasil, só que lá na Europa, no resto do mundo, né, o pessoal realmente ficou bastante. Mas, até que ponto isso é verdade? Né? Então, o vídeo de hoje eu vim explicar o porquê que não vai acontecer uma guerra. Tá? Pelo menos a princípio, por enquanto. Mas eu realmente acredito que não vai ter. Se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo, na semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma live lá no canal Irmãos Russo, que a gente trabalhou sobre esse tema, né? E ele tá bem profundo, né? Tá com bastante conteúdo. Foi uma live muito boa, né? Então, se você quiser, terminando esse vídeo aqui, se você achar que quer saber mais, dá uma olhadinha lá. Só um recadinho rápido antes de começar o vídeo. Eu não vou aceitar aqui no meu canal nenhum tipo de comentário de política nossa, né? Política interna, que fale besteira. Tá? Se começar a vir falar, não, isso aí é coisa de comunista, isso é coisa de fascista, começar com essas conversas, eu vou retirar o comentário. Aí dessa vez não vai ser YouTube, vai ser eu mesmo. Mas se a pessoa continuar prorrogando, aí eu posso ver outras medidas para ela. Tá? Posso mandar lá para Valáquia, lá para Romênia. Então a gente vai ver o que acontece. Mas eu peço, gente, realmente para ter um pouco de esclarecimento aqui nas coisas, né? E ser mais pragmático, tá? Não é só puxar para um lado ou para outro, né? Mas se for realmente criticar um lado, que sejam críticas reais e construtivas, né? Não vem ficar com essa coisa de torcida, não, tá? Senão eu vou tomar medidas contra isso, tá? Mas é só isso. Bom, vamos começar o vídeo de hoje, né? E eu queria falar uma coisa que na semana passada me chamou a atenção, né? E já me deu esse esclarecimento um pouco maior. É porque, na verdade, semana passada aconteceram vários eventos que eles foram mostrando para o mundo, né? Pelo menos para as pessoas que entendem ou que param para pensar, ele demonstrou várias coisas desse tipo, né? Então, eu não vou citar cada um, mas no geral, o que a gente pode levar? Essa questão toda, né? Esse pavor, ele foi causado pelos Estados Unidos e ajudado pela Grã-Bretanha. A própria Ucrânia, ela não acredita nessa invasão suposta que os Estados Unidos está falando tão corriqueiramente, né? Inclusive, o próprio presidente da Ucrânia, né, o Vladimir Zelensky, ele falou, ele pediu para os Estados Unidos parar com isso, que ele falou, pô, cara, tá me atrapalhando, né? A economia da Ucrânia está sendo afetada por essa histeria toda, né? Então, ele tá falando, pô, do jeito do que eles estão falando, parece que a gente tá com um tanque na rua. Só que não tá assim, né? As populações nas cidades lá, principalmente Kiev, o pessoal tá andando normal. O único lugar na Ucrânia que o pessoal não tá andando normal na rua é próximo da linha de contato, né? Próximo da linha de frente. Né? Fora ali, o pessoal tá vivendo as vidas normalmente. Só que o que a mídia ocidental, o que eles estão fazendo é achar que vai ter uma guerra daqui a pouco, né? Só que, se vocês pensarem, começou dia 10 de novembro essa questão toda de que a Rússia ia invadir, né? Que era uma invasão iminente, né? E a gente já está já em fevereiro e não aconteceu nada. Porque realmente a Rússia não tem essa intenção de invadir. Porque para ela vai ser negativo, não vai ser benéfico para ela. Por quê? Questão toda a repercussão, né, que isso vai ter, né, todos os contrapontos não valem os benefícios que eles teriam com isso, até porque eles teriam poucas coisas a ganhar, né? Teriam mais questões políticas, mas ganhos reais eles não teriam quase. Então não tem porquê. Mas no final eu vou chegar mais nessa questão aí. Mas a gente pode entender que pelo lado americano é uma questão econômica. Eles não estão nem aí para a Ucrânia, na verdade.
Essa parte econômica, ela se dá em vários aspectos, né? Mas eu vou falar um, né, assim, bem por cima, que eu cheguei à conclusão que ela já resume bem a história. Se você vê, os países eles estão fornecendo equipamentos para a Ucrânia, né? Por enquanto ainda são só 4, mas os que estão fornecendo, fora os outros membros da OTAN, que eles estão dando alguns apoios, eles estão fornecendo equipamento que eles vão ficar sem, né? Então, daqui a pouco, eles vão precisar repor esse equipamento. Esses equipamentos são todos praticamente feitos ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, de uma forma ou outra, os Estados Unidos ou a Inglaterra, eles vão ganhar dinheiro, porque vão ter que comprar esses equipamentos de volta. E os próprios ucranianos que estão recebendo esses equipamentos, vários desses equipamentos eles estão sendo financiados ou emprestados. Então eles também vão ter que ser pagos para os países. E de uma forma ou de outra vai acabar caindo na mão dos Estados Unidos e da Inglaterra. Até porque a maior parte desses equipamentos, quem está fornecendo são esses dois países. Então, só nessa brincadeira aí, ó, só como está agora, sem ter guerra, sem nada, os Estados Unidos e a Inglaterra já estão ganhando grana, né? Já está sendo muito bom para eles, né? Então, só nesse ponto a gente já entende que valeu a pena para eles criar essa confusão, esse caos, né? Essa histeria toda. E tem outros pontos também, né? Mas eu não vou entrar tanto em detalhe, porque o que importa aqui também são os contrapontos disso. Do outro lado, outros membros da OTAN, eles também têm interesses econômicos nessa situação, só que contrários à guerra, né? Principalmente a Alemanha e a França, tá? A Alemanha é o principal de todos, porque a Alemanha tem uma relação muito próxima com a Rússia, né? Tanto em questões culturais, né? Nesse sentido econômico, né? Porque, por exemplo, os russos, eles adoram Mercedes, eles compram muitos Mercedes, né? E, do outro lado, os alemães também, eles investem muito na Rússia, né? Inclusive, eu esqueci o nome da empresa, mas a fabricante russa principalmente os caminhões, né? Tanto os de transporte dos sistemas lançadores de mísseis, quanto, bom, os outros não importa, né? 15% dessa empresa está na mão dos alemães, é capital alemão, tá? A Daimler, que tem que possui isso, né? E várias empresas alemãs investem muita grana lá na Rússia. Tem várias ações, tem várias empresas lá, muitos investimentos. Então, para que ela vai querer que tenha um conflito contra a Rússia? Se eles vão perder muita grana. Fora a questão principal do gás, né? O gás russo, ele é muito importante para a Europa como um todo, não só pela questão do aquecimento, né, das casas e tudo mais, como é um recurso para as indústrias também, é energia, né? Então, é muito importante em muitas coisas lá na Europa. Se acontece alguma coisinha lá com a Rússia, eles fecham a torneira, para de gás, fecha as indústrias e o pessoal morre de fome e congelado. Então não é uma coisa muito interessante para os europeus, tá? Então o que acontece? Nesse sentido aí, a OTAN está se dividindo em dois blocos, os que são a favor e os que são contra a guerra, tá? Então isso pode parecer uma besteira, mas isso é muito importante porque afeta muito a união da aliança. Então, nesse sentido, a vontade de lutar é muito afetada, tá? Então, a OTAN como um todo está percebendo que ela não vai ter essa força toda para conseguir lutar uma guerra, porque ela está dividida, tá? Então, isso é um fator muito determinante para eu acreditar que não vai ter uma guerra, mas não é o único, tá? Se a gente vê os países que estão em cada lado, né, da OTAN, a gente vai entender um pouco como que funciona isso também. E é mais um componente econômico. Mas vamos com calma. Quais são os países que estão sendo contrários a esse conflito, né? Primeiro que esse movimento está sendo encabeçado pela Alemanha e pela França, que são duas das principais economias da União Europeia, né? E, portanto, da OTAN também. Mas muitos países ali europeus de um pouco menores expressão ou de economias um pouquinho mais fracas, eles seguem muito o que a Alemanha faz. Porque a Alemanha
é quem manda praticamente na União Europeia por questões financeiras, né, por questões econômicas. Então, eles são muito dependentes da Alemanha. E se a Alemanha fala tal coisa, eles geralmente seguem. Não só por entender que é certo economicamente, mas também por questões políticas. Então, nesse sentido, a Alemanha e a França são contrários, mas também a Bulgária, a Romênia, os dois já falaram que não vão enfrentar a Rússia, porque não é questão da OTAN, a Ucrânia não é parte da OTAN, né? A Croácia também se colocou contrária, né? Alguns outros países estão quietos, na verdade. Alguns até, por exemplo, a Espanha e talvez a Itália, eles estão em cima do muro, né? E esses dois, no caso, eles até falaram alguma coisinha, né, para fazer média com a OTAN, mas eles estão totalmente em cima do muro, né? Portugal também, né? Vários desses países eles até podem comentar uma coisa ou outra, mas eles não estão se movimentando em nada para contribuir com os esforços contra a Rússia. Então, tudo leva a crer que eles não querem nada demais. Agora, quais são os países que realmente estão comprando a briga, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra, claro, né, eles estão encabeçando isso, mas também a Noruega, a Dinamarca, os 3 países bálticos, né, então Estônia, Letônia e Lituânia, e a República Tcheca. Tá? A República Tcheca é um que eu não consigo entender muito bem quais são os interesses deles nessa situação, mas o principal disso aí é a Noruega, na questão econômica. Por quê? Como eu falei agora há pouco, a questão do gás russo, os europeus sabem que estão na mão dos russos, né? Inclusive, eu tenho um contato lá na Itália e eu conversei com isso sobre isso, né? Com ele. E ele falou, a gente está na mão dos russos, não tem o que fazer, né? Porque não tem outra alternativa que seja tão competitiva, né? Existem outras fontes desse gás, mas não tem como ser tão barato e em tanto volume quanto os russos, né? Então, nesse sentido, a Noruega se colocou como uma alternativa, né? Eles não conseguem suprir tanto, e muito menos tão barato, eu acredito, mas com a força, né, com o empurrãozinho dos Estados Unidos, eles conseguem tirar da jogada os russos, e aí só sobra para os noruegueses, né? E parece que também eles têm interesse de trazer de outros lugares, como por exemplo o Azerbaijão, mas isso é uma outra história. Mas então, vejam como essa questão toda tem muito mais componentes econômicos do que propriamente militares, né, geopolíticos. Apesar de eles terem, né, são a base de tudo, mas eles estão sendo usados de cortina de fumaça para realmente o que está acontecendo, que são disputas econômicas. Tá? E por isso mesmo, muitos países não estão engolindo essa história. Eles estão falando, não vai acontecer, sabe? Então, eles falam, não quero me meter com isso, eu não vou apoiar, né? Então, isso é um dos componentes que eu realmente entendo que vão dificultar o acontecimento de alguma guerra, tá? Só para acrescentar, isso tudo também tem a ver com questões políticas, porque os Estados Unidos, como a gente já falou aqui algumas vezes, como vocês já devem ter visto, eles estão tomando algumas decisões mundo afora que parece que eles não estão pesando muito os contrapontos políticos ou geopolíticos. Eles estão levando muito em conta questões econômicas só, como por exemplo a questão do AUKUS, né? Que eu já fiz vídeo aqui, né? Falando de leve assim por cima. Mas o que acontece? Os americanos eles deram uma facada nas costas dos franceses, né? Eles praticamente roubaram um contrato de 60 bilhões de dólares que era de submarinos franceses na Austrália e agora serão submarinos ingleses e americanos por mais ainda, né? Mas é que vão ser mais submarinos. Mas esse dinheiro deixou de ir para a França. Então os franceses ficaram muito pé da vida, né? Eles se sentiram muito traídos. E realmente eles foram, né? Então, politicamente, a França não vai seguir muito o que os Estados Unidos e a Inglaterra disserem nos próximos anos, né? A não ser que aconteça alguma coisa que una eles novamente. Mas politicamente eles estão bem contrariados. E tem outras coisas também, né? Mas por isso mesmo que teve essa questão política de dividir a OTAN em dois, tá? Mas tem muitas outras coisas que fazem a OTAN não ser uma aliança tão forte assim, mas isso aí é um assunto para outro vídeo
que eu já tinha pensado em fazer, mas agora acho que vai demorar um pouco, né? Um outro ponto importante a falar aqui, que com aquela questão que teve no Cazaquistão, no comecinho do ano, no fim do ano passado, na verdade, a Rússia demonstrou muita força, tá? Muita capacidade estratégica ali, né, de mobilização rápida, né? E também, além de eles conseguirem isso, eles foram muito incisivos na reação e acabaram logo com o problema, né? E esse problema, muito provavelmente, foi uma tentativa de guerra híbrida, né, do Ocidente na zona de influência russa, né? Tanto que um ponto que reforça essa ideia é que prenderam no Uzbequistão semana passada, também, se não me engano, outros grupos que iam fazer a mesma coisa lá, tá? E engraçado porque todos esses países da Ásia Central são parte da zona de influência russa. Então, seriam formas de causar uma disrupção dentro da zona de influência, talvez tirar um pouco da atenção, talvez forçar que algumas tropas russas fossem para aquela região também. Então, seria uma jogada estratégica interessante do Ocidente, só que ela não deu certo. Então, isso mostra muito a força da Rússia, dos militares russos, né? E eles estão fazendo muitos exercícios lá na Bielorrússia, principalmente, mas ali na fronteira da Ucrânia, mais ou menos, alguns em outros lugares da Rússia. E então, eles estão muito capazes. E os russos, na minha opinião, são os militares, acho que, mais capazes do mundo atualmente, né? Muito mais do que os americanos. Porque os americanos, a gente tem vários exemplos aí, que eles estão meio que perdendo a mão. É interessante até a gente pensar isso, porque eles têm equipamentos muito bons, eles têm treinamento, eles têm muita coisa, só que eles estão deixando cair o nível, por algum motivo. Isso eu não consigo entender o porquê. Mas, para quem estiver duvidando disso, olhem quantos acidentes navais estão acontecendo na Marinha Americana. E não só na Americana, até os britânicos também estão tendo alguns problemas com isso. Mas o nível americano está caindo muito. Isso é muito interessante. Pode ter a ver com a questão de que eles estarem mais preocupados com questão de gênero, né, de inserção de LGBT, de trans, colocar mais mulheres nos militares, né, no meio militar, do que propriamente preparar os militares. Pode ser isso. Não sei. Né? Agora, os russos, eles não estão nem aí para nada. Eles estão a fim de treinar e serem bons na guerra. Tá? Como eles sempre tiveram essa mentalidade mais focada, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Então, isso é mais um fator muito grande para que eu acho que não vai acontecer uma guerra. Porque os ocidentais devem ter olhado isso e falado, pô, cara, não vai dar pra lutar. Não vai dar pra enfrentar esses caras não, cara. Meu, os caras são bons. Os caras são muito bons. Né? E eles têm materiais, né? Porque, na minha opinião, em questão de componente humano, talvez os russos cheguem perto, talvez até equiparem, mas eu acho que o militar brasileiro é o melhor que tem no mundo. Pode parecer patriotada, mas realmente o militar brasileiro é muito bom e ele cumpre as missões que são dadas sem material, né? Sem os equipamentos mais avançados, sem ter quantidade grande de suprimentos, por exemplo, e ele vai lá e cumpre a missão e cumpre muito bem, às vezes até melhor que outros lugares. E a gente consegue tirar proveito dos equipamentos e tudo mais. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje, tá? Então, depois eu falo. Mas, realmente, os russos, eles são muito bons. Então, os ocidentais vão falar, pô, cara, não dá pra enfrentar. Então, esse é mais um dos motivos de que eu acho que eles não vão querer enfrentar e não vai ter uma guerra direta. Um ponto que eu deixei passar aqui, mas que eu vou falar antes de continuar, é que os próprios americanos também estão percebendo que em questões econômicas, eles podem ser afetados com uma guerra. Né? Ou não precisa nem ser a guerra, mas o governo, né, e algumas pessoas do governo, eles estão falando em aplicar sanções contra a Rússia. Na verdade, contra a Rússia, eles já estão descartando a ideia. Então, eles já estão começando a pensar mais em colocar sanções em pessoas específicas e, destacadamente, ao Putin. Né, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, para quem não sabe. Isso é interessante, porque para vocês verem como o mundo está tão interligado, economicamente principalmente, as empresas americanas pediram, por favor, Biden, não coloque sanções nos russos, porque a gente também tem negócio lá e a gente pode se prejudicar.
Então é muito interessante isso, porque os próprios americanos estão vendo que eles não podem atingir economicamente assim tão forte, porque eles também podem ser prejudicados. Isso é uma coisa muito interessante de se analisar, né? Porque nessa disputa toda, uma das armas, entre aspas, dos americanos vai falar, não, vamos aplicar sanção se vocês invadirem, se vocês fizerem isso, aquilo, tal, a gente vai aplicar sanções. Mas os russos não estão nem aí, né? Essa questão de sanções econômicas já estão ficando meio para trás já, estão ficando meio obsoletas, porque elas não estão mais fazendo efeito nenhum no mundo, tá? Então pode ser que daqui nos próximos anos pare de ter isso. E pode ser que a gente esteja vendo o fim das sanções, porque eles estão mudando já. Eles falaram, não vai dar para aplicar sanções no governo russo. Aliás, na Rússia, né, no país, no estado. Mas a gente pode tentar aplicar sanções em indivíduos-chave, se isso for funcionar também, né? Bom, para dar uma resumida mesmo, com todas as coisas que eu estou vendo aí por fora, né, o Ocidente, né, mais especialmente os Estados Unidos e, em segundo plano, a Inglaterra, eles estão perdendo muita força política, tá? Então, eu acho que isso é muito do porquê que não vai acontecer uma guerra direta, tá? Porque, por exemplo, agora mesmo, que está tendo essa confirmação do Bolsonaro, né, de ele ir para a Rússia, os Estados Unidos estão quase pedindo, pelo amor de Deus, para cancelar essa viagem, sabe? Tipo, então, nem países terceiros, assim, que não tem nada a ver com essa situação, não estão dando bola, sabe? Os Estados Unidos estão ficando muito para trás, estão perdendo muita influência no mundo. Então, esse tipo de coisa que eu acho que vai levar em conta que vai fazer realmente um peso, né? Não só para essa questão agora da Ucrânia, né, para que não aconteça uma guerra também, mas nos próximos anos. Eu acho que são coisas desse tipo que vão fazer os Estados Unidos cada vez cair mais, né, e deixar de ser o principal país do mundo, né, a primeira potência. Né, e daqui a pouco vai abrir espaço para a China. Agora, por que eu falei que não vai ter uma guerra direta? De qualquer forma, com tudo que está acontecendo, a gente está vendo uma Ucrânia se fortalecendo, né, recebendo muitos equipamentos. E do outro lado, os rebeldes também, né, já receberam muito equipamento nesses anos todos. E a Rússia também vai fazer de tudo para proteger eles, com certeza. Muito provavelmente. Então, o que eu acho? Não vai ter um conflito entre a Rússia e a OTAN, diretamente. Entre os dois atores mesmo. Só que o que eles podem fazer? A guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia, a guerra interna, né? Ela está aumentando de intensidade já faz mais de um ano, né? Que inclusive eu já faço vídeo sobre isso faz mais de um ano. Mas ela ainda não chegou no ápice. Ela ainda está em baixa intensidade. Com tudo isso que está acontecendo, eu acho que o Ocidente, né, a OTAN, pode pressionar a Ucrânia a agir mais incisivamente nas regiões rebeldes ali, né, Lugansk e Donetsk, que são parte de Donbass. Tá? Então eu acho que isso que pode acontecer. Pode acontecer um escalonamento, né, para subir até uma média intensidade, talvez até um pouquinho mais próximo de uma alta intensidade, mas eu acho que fica por aí. Até porque, se chegar numa alta intensidade mesmo, a Ucrânia pode colocar em risco as populações russas do leste da Ucrânia. E aí vão dar justificativa para a Rússia realmente intervir. E eu acho que isso não vai acontecer. Tá? Eu acho que vai ficar numa média intensidade mesmo. Até porque a gente pode levar em conta que nos últimos anos, assim, depois da revolta, né, do Maidan, depois de 2014, que teve aquela mudança toda política dentro da Ucrânia, eles afastaram completamente todos os políticos, né, todas as ideologias pró-Rússia ali de dentro. Só que elas estão voltando para lá. Né, ainda não estão em um grau muito grande, mas já estão lá de novo. E o próprio Zelensky está começando a querer dialogar mais com a Rússia. Então pode ser que nos próximos anos, nos próximos tempos, a Rússia volte a ter mais influência lá na Ucrânia, né, lá em Kiev. Então pode ser que eles busquem uma alternativa diplomática, né, uma alternativa pacífica para a resolução desse conflito interno e desses problemas todos. Né, a gente pode ver isso, tá? Então eu acho que essas coisas que podem acontecer lá na Ucrânia,
e por isso que não vai ter um conflito direto, né? O que pode acontecer é só um indireto, usando a Ucrânia e os rebeldes como proxies, né, que a gente chama, né? Ou seja, uma guerra por procuração. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, né? Essas são as minhas considerações, tá? Apesar de estudar muito, pode ser que não aconteça isso, né? Essas são só as minhas ideias mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui, né? E não precisa concordar necessariamente, vocês podem deixar aqui embaixo, por favor, qualquer coisa que vocês entenderem, né? Qualquer informação que vocês tiverem também. Se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, relações internacionais, história militar e coisas relacionadas, por favor, deixa a inscrição aqui embaixo, ativa o sininho, né, para você não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, por favor, também para ajudar o canal, né, para o YouTube entender que é um conteúdo legal, que é um canal bacana. E qualquer informação, como eu já falei, né, qualquer crítica, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo também, por favor. E, por favor, também, compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você achar que gosta desses assuntos e com quem vai agregar alguma coisa, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, né? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esquece de dar uma conferida também nos canais parceiros, né? Lá do canal Arte da Guerra, os irmãos Russo, o Anitablian, pessoal todo aí, né? E por hoje é isso. Muito obrigado.